Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando o senador Marcelo Castro, a todos os presentes. Rony, obrigada pela abertura sempre na SET, sempre nos ouvindo. A gente consegue muitas vezes chegar num denominador comum. A todos os colegas que nos antecederam, a todos os presentes, a minha colega e parceira de projeto, Lina Santin, e como presidente da Associação Mulheres no Tributário, eu não poderia deixar muito rapidamente de destacar essa importância da questão do gênero, dizer que para nós é uma alegria ter duas mulheres hoje nessa audiência pública e dizer que nós só teremos um Estado democrático de direito de fato e nós só teremos justiça tributária quando for alcançada a igualdade de gênero. Quando nós olhamos para esse painel, senador, nós temos muita vontade de mudar um pouquinho desses nomes e ter mais mulheres participando da nossa política, do nosso legislativo e assim construir um ambiente e um país melhor para todos nós. Mas, posto isso, eu quero iniciar falando um pouquinho da importância da concessão dos benefícios fiscais. Eu escrevo sobre isso na minha dissertação do mestrado, sou uma entusiasta de políticas públicas que tragam efetividade, que tragam retorno para a sociedade, e os benefícios fiscais, quando bem aplicados, eles geram, sim, retorno para a economia e são um importante mecanismo de intervenção do Estado na economia. Nós vivemos uma pandemia em que foi necessário o Estado intervir na tributação do consumo, do álcool gel, da máscara. Nós sabemos que a tributação da renda ela é mais efetiva para retornar para a sociedade esses benefícios. No entanto, muitas vezes também é necessário mexer na tributação do consumo e essa vedação total que a emenda constitucional nos traz causa um pouquinho de preocupação. Mas, posto isso, é fato que no Brasil os benefícios fiscais muitas vezes eles foram distorcidos e trouxeram problemas para o nosso sistema tributário, como a questão da guerra fiscal, como problemas concorrenciais, em que um determinado setor tem um benefício e outro não, e toda essa complexidade que gera erros, inclusive na tributação. Mas eu separei aqui muito rapidamente em 3 tópicos em relação ao fundo da compensação dos benefícios fiscais. O primeiro ponto é que nós precisamos viabilizar a compensação desses incentivos fiscais para não inviabilizar a atividade econômica de diversos setores do nosso país. Então, posto isso, em relação à justiça tributária, que é um princípio constitucional que está positivado hoje no artigo 145, eu gostaria de dizer que nós temos nas empresas um planejamento tributário, um planejamento de negócios onde o tributo no Brasil, o tributo indireto, o tributo do consumo, ele é custo. Quando nós analisamos um DRE, o tributo é custo. Então, ele está diretamente ligado na inteligência daquela atividade, no planejamento da viabilidade daquele negócio, e ele determina muitas vezes a competitividade, o sucesso da competitividade daquele negócio ou não. Então, esse planejamento ele é de longo prazo e não pode o contribuinte ser surpreendido com isso e perder, né, um incentivo que fez parte da estruturação ali do negócio dele e inviabilizar aquela atividade econômica. E o outro ponto é trazer a questão. Nós sabemos que o Brasil tem uma grande extensão territorial e que temos muitas desigualdades regionais, temos problemas logísticos, inclusive, por causa disso, e muitas empresas que se instalaram em determinadas regiões apenas para usufruir de determinados benefícios. Então, no planejamento de negócios daquela empresa, está esse planejamento logístico, está essa questão do benefício fiscal para que haja a viabilidade daquela atividade econômica. No entanto, muitas atividades terão que migrar de lugar para continuar existindo, para continuar sendo viável. Então, é fundamental que haja essa compensação desses benefícios fiscais. O outro ponto que eu gostaria de destacar é em relação à transparência. O primeiro ponto é elogiar que para a Receita Federal do Brasil terá que ter essa publicação, essa transparência em relação às concessões que são dadas. Então, me lembrei um pouco da transação quando eu li esse artigo. Eu acho excelente, precisamos de transparência para um melhor ambiente de negócios, para trazer segurança jurídica. No entanto, um ponto que me trouxe preocupação é o artigo 372, parágrafo 3º, que ele determina aqui: não importam para o cálculo da repercussão econômica decorrente do benefício fiscal os custos, as despesas e investimentos realizados como função para a fruição do benefício.
Acredito que é muito claro que se uma empresa ela se instala no Amazonas, no Nordeste, ela sai de São Paulo, ela sai de Brasília e vai para esses polos mais distantes, é fundamental considerar esses valores, porque eles são, inclusive, algum dos expositores anteriores aqui trouxe essa questão da gente discutir se foi para investimento ou para custeio. Isso é claramente um investimento, então deveria ser considerado, sim, como uma perda e como um ponto para a compensação dessas empresas. Então, eram esses os pontos que eu gostaria de trazer. Como eu vou dividir o meu tempo aqui com a minha amiga Lina Santin, eu só quero finalizar dizendo que nós também temos a cooperação como um novo princípio constitucional tributário. E se nós temos essa cooperação, nós devemos pensar nessa cooperação não só entre fisco e contribuinte, mas também entre as administrações tributárias. Os entes federados, eles têm que comunicar à Receita Federal em até 10 dias, quando não houver o cumprimento das condições que foram necessárias para a concessão daquele benefício. Então, por que nessa homologação já não anda a Receita Federal e os entes federados, né, estados e municípios, de mãos dadas, para que seja mais efetiva essa homologação e traga mais segurança jurídica para o contribuinte? Eram esses meus pontos. Obrigada, senador. Nós é que agradecemos a contribuição de Vossa Senhoria e vamos para a nossa última oradora aqui, Lina Santin. Com a palavra, vossa. Muito obrigada.